amor, justiça, ira e julgamento de Deus. Muitas pessoas conhecem o versículo que diz que Deus é amor, mas não entendem a conexão entre o amor, a justiça, a ira e o julgamento de Deus. Consideremos a Bíblia para entendê-la. Amor de Deus. A Bíblia conta que numa certa noite, há pouco mais de 2000 anos, Jesus Cristo orou intensamente no jardim do Getsêmani. Sua angústia foi tanta que soava grandes gotas de sangue que chegavam ao chão. Ele sabia que estava prestes a passar por uma experiência terrível nunca vivida por um ser humano. Ele mesmo expressou o que sentia, dizendo: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele orou 3 vezes ao Pai, dizendo: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O Pai ficou em silêncio. Neste momento consolidou-se a redenção do homem, porque o Senhor colocou a vontade do Pai antes da sua, apesar do sofrimento e da tristeza que sentiu. O Pai permaneceu em silêncio e, com aquela não resposta, o Senhor Jesus levantou-se e foi ao encontro daqueles que o traíram. Pedro tentou defendê-lo e, desembainhando a espada, cortou a orelha de um dos que vieram prender o Senhor. Mas o Senhor Jesus o repreendeu, dizendo: Pensas tu que eu não poderia, agora, orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Em seguida, embora tenha sido considerado justo por Pilatos, um gentil incrédulo, ele foi traído por seu povo e levado à cruz, onde padeceu um sofrimento inimaginável. Consideremos qual pode ter sido o maior sofrimento do Senhor. A causa médica de sua morte foi que seu coração arrebentou. Pode-se saber isso porque, quando o soldado perfurou seu peito com a espada, saiu sangue e água, sinal de que o coração, que é um músculo, estava sob uma tensão tão grande que arrebentou. Pensando nisso, pensemos no que causou tamanha tensão, além do sofrimento físico. A última coisa que Jesus fez antes de expirar foi clamar ao Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Sua comunhão com o Pai era perfeita. O Pai poderia enviar 12 legiões de anjos para tirá-lo daquele sofrimento, e Jesus sabia disso. Mas ele não pediu para ser retirado daquela situação, senão que o que ele expressou foi a grande dor pela falta de comunhão com o Pai. Em seguida, seu coração arrebentou e ele expirou. Eram 3 da tarde, 9ª hora. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O véu do templo rasgou-se como sinal de que, qualquer pessoa que cresce que seu sacrifício cumpria o preço exigido pelo pecado, agora tinha passagem livre para o lugar santíssimo. Diante destes fatos impressionantes, pode-se vislumbrar o amor de Deus pelo homem. Deus é o legislador e também o juiz. Ele mesmo determinou que o preço do pecado era o derramamento de sangue inocente, pois a vida está no sangue. Lembremos que ele tinha avisado que a alma que pecasse, morreria. Ou seja, ao derramar sangue inocente, esse inocente estaria entregando a sua vida para pagar pelo pecado. Agora pense, Deus poderia ter estabelecido outro preço, mas seu Filho amado foi a única coisa que lhe custou tudo. Mesmo podendo ter tirado da cruz o seu Filho amado, o Pai permaneceu em silêncio e lhe deu as costas no pior momento. Ao considerar tudo isso, vê-se o incompreensível e imenso amor de Deus pelos seres humanos, que foi manifestado na cruz. Desse sacrifício surgiu a Igreja de Cristo, que é composta tanto pelos descendentes biológicos de Abraão, comumente chamados de judeus, quanto pelos que não são descendentes de Abraão, conhecidos como gentios. Ao longo dos 2000 anos seguintes, a Igreja de Cristo tem dado ao mundo a boa notícia, que se resume em que o preço do pecado do homem foi pago, e que a única condição para usufruir da redenção é crer nele. Justiça de Deus. Muitos dizem que se Deus fosse amor, ele jamais mandaria as pessoas para o inferno, pois pensam que isso não seria justo. Mas, é isso que a Bíblia diz? Ao considerar o que os seres humanos acham justo ou não, muitos se zangam com Deus porque creem que Deus não é justo porque não castiga imediatamente certas pessoas por atos que são claramente injustos. A primeira coisa a considerar é que Deus é atemporal, mas justo com todos. Sua palavra diz que tudo o que o homem semear, isso ele colherá. O salmista disse: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Seja nesta vida ou no fim dos tempos, cada ser humano responderá diante de Deus. Como vimos antes, Jesus pagou o preço pelo pecado do homem e, ao fazê-lo, cumpriu a justiça de Deus. Em relação a isso, Deus estabeleceu o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois bem, a justiça de Deus se baseia em duas alternativas: se a pessoa creu e, portanto, seus pecados foram apagados, ou se ela não creu e seus pecados ainda são vigentes para o momento do julgamento final. Essa será a base sobre a qual Deus levará a cabo a sua justiça sobre cada ser humano, a aceitação ou não da redenção por meio de Cristo. Ira de Deus. Como seres humanos, as pessoas muitas vezes ficam horrorizadas com certas ações aberrantes de homens ímpios. Isto lhes faz pensar que Deus é injusto porque não pune tais ações prejudiciais e injustas imediatamente. A Bíblia ensina que Deus tem livros, onde estão registradas as obras de cada pessoa. Também diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Deus nunca age por impulso ou por sentimentos, mas sempre se baseia em seus princípios, expressos na Bíblia, e por isso, sempre retém sua raiva para dar tempo ao arrependimento, como pode ser visto no caso de Nínive, Sodoma e Gomorra ou da humanidade no tempo de Noé. Se Deus não derramasse sua ira sobre a iniquidade, ele não seria justo. Portanto, há um tempo para o ser humano se arrepender, e Pedro disse a esse respeito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo o que Deus faz é sábio e bom. Um exemplo da bondade dessa paciência é Paulo, que perseguia a Igreja de Cristo, mas converteu-se e acabou sendo valiosíssimo para a expansão do Evangelho. O tempo da ira de Deus está se aproximando rapidamente nos dias atuais, e isso pode ser comprovado considerando os sinais que o Senhor Jesus deu. O livro de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos estão excessivamente impressionados com o anticristo. Mas, quando o Cordeiro arrebatar a sua igreja e começar a abrir os selos, então ele começará a derramar a sua ira sobre a humanidade incrédula. O anticristo é apenas um dos 21 juízos que o Senhor derramará, e isso é o que deveria preocupar aqueles que não creram. O anticristo é apenas um homem possuído por Satanás. Sem dúvida ele é terrível e cruel. Mas o anticristo e Satanás são apenas instrumentos nas mãos de Deus para derramar a sua ira sobre os que rejeitaram o sacrifício do Redentor. A coisa mais terrível é a ira do próprio Senhor. Em Apocalipse 6, 15 a 17 lemos: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? João diz que aqueles que sentem terror porque entendem que chegou a ira do Cordeiro são príncipes, capitães e comandantes de milhares, ou seja, generais habituados à guerra, os fortes, poderosos, vigorosos, etc. Essas pessoas estão acostumadas a comandar, dominar, subjugar os outros, usar seus semelhantes. Mas, quando o Cordeiro começar a derramar a sua ira, eles perceberão que o dia terrível chegou e admitirão que ninguém poderá resistir. Muitos deles se esconderão debaixo das rochas. Na verdade, esses malvados que estão destruindo a humanidade e o planeta vêm construindo bunkers há muito tempo, pensando que a ira de Deus não os alcançará ali. Mas quem é a criatura capaz de se esconder do Criador? Deus diz através de Obadias: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Apocalipse 11, 18 diz que, ao soar da 7ª trombeta, chegará o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. O que a humanidade está vivenciando hoje não é nada parecido com o que está por vir em termos de destruição do planeta devido às ações destes agentes de Satanás. Isaías conta como será quando tudo acabar e Satanás for totalmente revelado à humanidade. Ele diz que as pessoas olharão para ele e perguntarão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que põe o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Lendo isto, vemos que Satanás será capaz de tornar o mundo um deserto e devastar as cidades. A Ucrânia e Gaza são uma boa imagem de como isso acontece.
Portanto, Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que estão desolando a terra e não demorará muito. Não importa se eles constroem bunkers ou tentam ir para o espaço. A ira de Deus os alcançará lá também. Vejamos um último texto bíblico, cujo cumprimento começa a ser visto e que fala também daquela ira que em breve será derramada sobre os poderosos. Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Julgamento de Deus. A Bíblia diz que a grande tribulação, da qual o Senhor Jesus falou e que é o tempo do derramamento da ira de Deus, coincidirá com a 70ª semana profetizada por Daniel, também conhecida como a angústia de Jacó. Esta semana durará 7 anos. Terminado o derramamento dessa ira, o Senhor Jesus retornará à terra, que é sua, e todo ser humano verá. Esse dia é narrado em detalhes em Joel 2, Zacarias 14 e Apocalipse 19. Os profetas referem-se a ele como o dia terrível. Naquele dia, todos entenderão quem é o Senhor Jesus e se arrependerão de não ter crido nele. Esse crer é em todos os sentidos. Não apenas como Redentor, mas também como Deus Criador. Naquele momento o Senhor enviará a besta anticristo e o falso profeta ao lago de fogo. Haverá também uma imensa matança daqueles que receberam a marca da besta. Será o que é conhecido como banquete de Deus, que consistirá em que as aves do céu comerão a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quanto ao resto, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A seguir, o Senhor Jesus iniciará seu reinado milenar. Durante esse tempo, Satanás ficará preso. No final desses 1000 anos, ele será libertado por um tempo e acontecerá a última batalha do querubim rebelde contra o seu Criador, o Senhor Jesus. Uma vez que Satanás for derrotado e enviado ao lago de fogo, onde estarão o anticristo e o falso profeta, eles serão atormentados eternamente. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, aparecerão diante do trono branco do julgamento, ou que também é conhecido como julgamento final. Nesse julgamento não estarão aqueles que creram em Cristo, mas apenas aqueles que serão ressuscitados no que a Bíblia chama de segunda ressurreição. Estes não são mais julgados segundo a justiça de Deus, pois são pessoas que rejeitaram o Cordeiro e adoraram a besta anticristo. Este julgamento será para determinar o grau de castigo, de acordo com as obras de cada pessoa. Diz o apóstolo e profeta. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. O autor de Eclesiastes diz: não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Paulo também disse que todos pecaram. Como essas pessoas, mesmo tendo pecado, rejeitaram a redenção, irão a julgamento, sendo avaliadas de acordo com a lei. Não terão justificativa, nem advogado, nem redentor, porque rejeitaram a Cristo. Amor, justiça, ira e julgamento. Como foi visto, esses aspectos vão juntos e não pode faltar nenhum. Tudo se baseia em princípios coerentes amplamente explicados na Bíblia. Portanto, ninguém pode julgar a Deus, chamando-o de justo ou não apenas quando faz ou deixa de fazer algo. Fazer isso é produto da soberba humana. Algo importante a ter em mente é que todas essas coisas continuam sendo cumpridas, sem que uma só tenha falhado. Além disso, seu cumprimento avança muito rapidamente hoje em dia. Por muita maldade que uma pessoa tenha praticado, ainda pode ser perdoada por Deus e seus pecados podem ser apagados, se essa pessoa cumprir os requisitos divinos referentes ao Cordeiro Redentor. Enquanto uma pessoa estiver viva e a igreja ainda estiver na terra, há oportunidade para se arrepender e crer em Cristo. Quando a igreja for arrebatada da terra, ainda haverá a possibilidade de que as pessoas não vão ao lago de fogo, recusando-se a adorar a imagem da besta. Mas as coisas acontecerão muito rapidamente e o perigo de morrer imediatamente por qualquer coisa é enorme. Isso significa que pode não haver tempo para alguém confessar a Cristo antes de ser morto. Mesmo que alguém escolha Cristo e se recuse a adorar a besta, o sofrimento será terrível.
O mais sábio é que hoje em dia a pessoa desista de seu orgulho e reconheça que pecou ao quebrar a lei de Deus, que não tem nada a pagar por esse pecado, que decida se entregar a Cristo, crendo no seu sacrifício na cruz como único e suficiente para apagar seus pecados e lhe dar a salvação. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa apagar. Mas para alcançar esse perdão deve haver reconhecimento e arrependimento sinceros e uma entrega sincera a Deus. Jesus é sempre fiel e caminhar com Ele é o maior tesouro que um ser humano pode ter. João diz: Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Existe algo que você possa desejar que seja mais valioso do que ser um filho de Deus e ser justificado de todos os seus pecados? Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.